Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um evento do Núcleo de Gestão de Projetos da FIA. Eu sou Ana Carolina, coordenadora pedagógica do GPRO, e hoje é um prazer estar aqui com vocês. Nós teremos dois palestrantes incríveis que vão falar sobre transformação digital, hoje a Bárbara Torres e o Ricardo Almeida. Mas antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de dar alguns recadinhos importantes. Já que o assunto hoje vai ser transformação digital, eu queria aproveitar a oportunidade para falar que o nosso curso de extensão de gerenciamento ágil de projetos, ele está com inscrições abertas. Ele vai começar na semana que vem, né, na quinta-feira que vem, no dia 5 de maio, e é um curso de 40 horas. Então, quem tiver interesse nesse tema, quem quiser saber mais sobre o assunto, pode depois entrar em contato comigo para ter mais informações. Então, a gente vai falar sobre todos os fundamentos da gestão ágil, vai falar um pouquinho das técnicas de gerenciamento ágil, então vai falar Lean, Scrum, Kanban, vai ter a implementação de um projeto ágil do começo ao fim e também um painel com especialistas, porque o que adianta a gente ter a teoria, mas não exercitar a prática e não ver como é a implementação disso nas organizações. Então, esse curso está com as inscrições abertas, começa na semana que vem. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. Além disso, os nossos cursos de pós-graduação, MBA, também estão com inscrições abertas. Então, quem quiser mais informações, quem quiser conhecer mais, pode entrar em contato comigo. Ou alguém que quer falar assim, poxa, será que esse curso de gestão de projetos é para mim? Será que é um MBA? Será que é uma pós? O que é mais indicado? Qual que é o perfil de docente? Será que o professor Ricardo, a professora Bárbara também dão aula nesse curso? Será que o modelo híbrido para mim é mais indicado? A FIA retomou com as aulas presenciais. Então, assim, será que eu faço presencial? Será que eu faço um formato EAD ao vivo? Então, às vezes a gente tem muitas dúvidas e gostaria de tirar antes de fazer esse investimento na educação. Então, nós do Núcleo de Gestão de Projetos estamos à disposição para tirar essas dúvidas para vocês, tá? Eu vou colocar depois no chat o link, o telefone, para vocês conversarem conosco. E hoje a nossa dupla de palestrantes vai falar sobre um tema muito importante, que é a importância da transformação digital para a gestão de projetos. Então, a nossa palestrante é a Bárbara Torres. Eu vou aqui falar brevemente o currículo resumido, porque a Bárbara também tem um currículo bem extenso. A Bárbara, ela é professora, mentora, criadora de conteúdo na área de gestão de projetos e é atualmente gerente de produtos na Vireo Corp, que é do grupo HBO, DirectGo. E qual outro? DirectVgo, Sky e DirectV, que é da América Latina. Isso, América Latina. Ela tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos de engenharia, tecnologia, tem uma bagagem em design, agilidade, organização e desenvolvimento e lançamento de produtos. A formação dela é em engenharia química pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é especialista em gestão de projetos pelo Mackenzie e tem um MBA em marketing pela FGV, além de várias certificações em agilidade. O nosso outro palestrante é o Ricardo Almeida. O Ricardo é professor, é escritor, atualmente ele é head de negócios, desenvolvimento e inovação na Intercroma, é bacharel em química e mestre em nanotecnologia pela Universidade Federal de São Paulo, tem um MBA em marketing pela FGV e especializações, uma delas em inovação disruptiva pelo MIT, tá? Então, esse é o currículo dos nossos palestrantes de hoje. Antes da gente começar, eu já tenho uma pergunta e gostaria que vocês já, assim, começassem com ela. Quando a gente fala em transformação digital, digitalização, são muitas coisas, muitos assuntos. Na opinião de vocês, por onde a gente começa? Qual que é o primeiro passo? E se a gente tem casos, principalmente aqui no Brasil, que a gente pode usar de empresas, de organizações que aplicaram a transformação digital e que pode servir de alicerce para a gente entender um pouquinho desse conceito?
Bom, Ana, primeiro, muito obrigada, né, por estar aqui. Estou agradecida, já falei muito isso para você pelo convite, por todos que estão aqui presentes nessa noite, né? Bom, Ana, respondendo, né, pegando um gancho do que você comentou, o primeiro passo é ter o conhecimento, né? O que as grandes empresas de sucesso estão implementando, quais são as pessoas adequadas para implementar essa transformação digital? Porque como a gente vai explicar mais para frente, a transformação digital, ela não é somente colocar um aplicativo numa empresa, ter um dinamismo, ou colocar uma tecnologia, é muito mais que isso, envolve principalmente pessoas. Então, esse é um dos pontos principais que eu gostaria de trazer aqui. E uma questão muito interessante é que a gente só vai trazer exemplos de empresas brasileiras. Então, quem está aqui agora, nesse momento, esperando aí alguma empresa fora, uma organização fora, internacional, sinto frustrá-los, mas vamos somente falar do Brasil para mostrar que esse país, sim, tem uma grande oportunidade de crescimento, é um país, vivemos um momento mais interessante da era digital e da transformação digital, e temos muito espaço para trabalhar. Eu vou falar um pouco mais para frente, né, na nossa apresentação. Nós temos muita falta de pessoas especializadas, principalmente no digital e em gestão de projetos relacionados à digitalização das empresas. Então, temos aí uma grande oportunidade para pessoas de todos os ramos, de todos os cursos, de todas as graduações. Rick, eu não sei se você quer complementar alguma coisa antes que a gente comece. Claro, eu quero antes de mais nada também agradecer, né, a oportunidade de hoje aqui, agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente, seja no ao vivo ou posteriormente no gravado. E corroborar com o que a Bárbara comentou, realmente, respondendo a pergunta, a transformação digital ela é um contexto sobre a cultura dentro de uma companhia. Só que também a gente vai discutir hoje aqui como que a gente começa a fazer essa transformação, né? Como que aquele trabalho de formiguinha pode levar a uma mudança completa dentro de uma companhia. E mais, os exemplos brasileiros, como dito, de empresas que já nasceram digitais, empresas que eram analógicas e se tornaram digitais, e empresas que estão nesse processo de transformação digital. Então, a gente realmente espera que todos vocês aproveitem bastante conteúdo, que eu tenho certeza que vai agregar bastante para todos nós. Bom, acho que todos estão vendo a minha tela, né? Ricardo está vendo a minha tela, Ana. Bom, beleza. O que a gente vai falar hoje aqui? Aqui na minha tela eu tenho uma agenda, né? A gente então vai fazer um storytelling para vocês, vamos falar um pouco da transformação digital, vamos fazer um estudo de caso, então eu vou explicar para vocês o que é transformação digital, e daí eu vou colocar na prática esse estudo de caso e eu acredito que vocês irão se identificar. Vou passar para vocês o cenário brasileiro, depois alguns cases de sucesso, como vocês fazem para implementar, o papel desse gestor de projetos, ou a gente pode chamar de gestor digital, perspectivas, reflexões e uma mensagem final aqui que vamos passar para vocês. Passando, né, para a questão de transformação digital. Eu não quero que vocês saiam daqui hoje pensando que transformação digital é simplesmente colocar um aplicativo, é otimizar um processo ali, é contratar uma pessoa que faça pequenos processos e mude um pouco a cabeça das pessoas. Não, não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é mostrar que transformação digital, ela trabalha basicamente em 3 grandes pilares, que é tudo que você faz dentro de uma empresa, seja ela digital hoje, nascida digitalmente, ou uma empresa que você vai aplicar transformação digital, então trabalhe sempre em 3 coisas. Experiência do cliente, você pensa assim, consumidor, cliente, ele está no centro de tudo. Então, tudo que a gente for fazer relacionado à transformação digital, nós temos que pensar qual é o problema do cliente e como eu tenho que resolver. Não significa que o cliente tenha aqui razão de tudo, não, não é isso. Temos um problema e precisamos resolver. Então, nós temos o cliente no centro de tudo. Processos operacionais. É quando eu empodero os meus colaboradores. Quando eu coloco no meu time pessoas extremamente capacitadas que entendem do todo. Então, aqui você pode falar, mas como eu encontro essas pessoas capacitadas? Em todos os cursos. Hoje, as empresas, elas não contratam um engenheiro químico para trabalhar numa engenharia química, um engenheiro elétrico para ser um engenheiro elétrico, um dentista para efetivamente ser um dentista. Hoje, as pessoas, elas são multifuncionais. Não estou dizendo que a faculdade não é importante, mas cada vez mais as pessoas precisam se capacitar para serem multifuncionais. Então, elas precisam olhar o todo. No caso da transformação digital, é isso mesmo. Um colaborador que ele é sagaz, um colaborador que tem
vamos dizer assim, um foco centrado no cliente, ele não simplesmente pensa na atividade dele, por exemplo, isso aqui eu não vou fazer. Vamos supor, a pessoa trabalha numa área de fraude, identificou a fraude e fala, fraude eu olho porque é na minha área, mas identificou uma oportunidade de melhoria no processo. Quando o cliente vai fazer uma inscrição num site, ele identificou essa oportunidade, vai fazer uma compra, ele vai lá e trabalha junto com o time de desenvolvimento, o time de jornada de cliente, identifica todos esses pontos e trabalha como um time. Então, hoje nas empresas, a gente não vê muito assim, equipe de finanças, equipe de vendas, equipe de fraude. Não, a gente tem equipes na transformação digital que é muito ligada à agilidade, depois eu vou explicar um pouco o que é isso, com objetivos específicos, por exemplo, objetivo de crescimento. Então, eu tenho pessoas que têm o objetivo de fazer a empresa crescer. Então, ela pode trabalhar na área de fraude, na equipe de vendas, na área de marketing, todos com um único objetivo, com diferentes skills, diferentes comportamentos, diferentes habilidades específicas. E aqui eu coloquei as 5 principais que hoje elas são muito valorizadas na empresa. Tem um termo em inglês, eu fiz questão de deixar em inglês, mas que chama reliability. Em português a gente pode traduzir como confiabilidade, que é o fato de ter uma pessoa que você demanda um projeto, uma atividade ou algum tipo de desafio, independente do que aconteça, ela entrega. São pessoas que você tem que selecionar no seu time, que se ela não puder entregar, ela vai delegar essa atividade para alguém que entregue. Então, isso é muito valorizado hoje nas empresas. Seria o compromisso, de um modo mais coloquial de se dizer. A questão da proatividade, não esperar pelo chefe demandar as coisas, isso não existe mais dentro das empresas, isso eu gosto muito de falar, as pessoas falam assim, muitas pessoas me perguntam, quem que é seu chefe? Ele não demanda coisa? Não, ele não demanda, porque ele definiu uma equipe autossuficiente que vai identificar as melhorias, vai fazer os seus próprios projetos, e hoje os líderes das grandes companhias, eles indicam o caminho. E a equipe sendo autossuficiente, ela não precisa reportar nada ao seu chefe, no sentido de pedir autorização, ter aí essa autonomia para fazer. Hoje as equipes ágeis, elas são extremamente autossuficientes. Então, elas têm um poder de decisão, elas têm empoderamento para fazer otimização de processos, buscar benefícios e essas coisas. A praticidade, né, eu gosto muito de falar da praticidade, da parte objetiva, que as pessoas têm muita dificuldade de serem específicas. Elas têm um problema e elas focam nele, ao invés de focar na solução. E a questão de ser específico, entender o problema e entender e fazer as perguntas certas. Isso é a chave muito rica, né, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, numa transformação digital. E o modelo de negócios, que é basicamente a empresa estar preparada para qualquer mudança. Porque hoje, no mundo em que vivemos, a única certeza que a gente tem é da mudança. Então, é basicamente isso. Temos que construir a curto, médio e longo prazo uma empresa sólida, consistente, baseada em métodos e pessoas. Pessoas é a parte mais importante, é o trunfo maior que as empresas podem adquirir nesse momento, nesse cenário que a gente está vivendo. E eu peguei aqui uma informação muito interessante do EIDC, que é uma empresa, né, que entrega dados digitais. Depois vocês podem procurar no Google. Eles entregam dados digitais de todas as empresas. E só nos últimos 5 anos foram investidos 6,3 trilhões de dólares em transformações digitais no mundo. Essa é a única informação que a gente tem do mundo, que eu falei que ia ser Brasil, mas essa empresa, o IDC, não divulgou somente do Brasil, divulgou somente do mundo. Então, temos aí uma grande oportunidade ao longo dos próximos anos de crescimento. Esse exemplo aqui que eu gostaria da atenção de vocês, né? Trouxemos um exemplo da Avon, que eu acho que todo mundo conhece, né? Ela é originalmente uma empresa americana, mas a Operação Brasil foi comprada pela Natura há pouquíssimo tempo atrás. E se vocês começam a prestar atenção na questão da marca, nos insights, do pouco que a gente consegue assistir da televisão, de olhar um Instagram, alguma coisa assim, vocês veem a movimentação no sentido de se adequar à cultura brasileira. Uma coisa interessante, né, que a hora que eu estava montando aqui, vamos dizer, essa jornada, né, para seguir, entender a Avon, eu montei essa jornada baseada na minha própria experiência. O que eu fiz?
qual que foi a principal transformação da Avon, né, nesse caso aqui? Todo mundo sabe que começou há muito tempo atrás, né, na década de 70, o livrinho, né, o catálogo, que a pessoa ia lá, escolhia o seu produto, ia para sua revendedora, esperava o seu produto chegar e ele chega. Isso ainda funciona. O que a Avon fez, né? Ela é um exemplo, mas a gente tem outros exemplos aí, a Boticário, por exemplo. Mas a Avon, ela transformou a revistinha, que apesar de continuar, ela transformou-se completamente digital. O que é o completamente digital? É ter toda essa jornada, onde eu tenho pessoas, áreas, processos e principalmente agilidade envolvida nisso. Vou dar um exemplo da transformação digital que a gente tem hoje. Há 2 semanas atrás, no programa do Big Brother, que todo mundo sabe, gostando ou não, hoje é o nosso principal programa de entretenimento na televisão brasileira e que gera milhões de reais, movimenta um comércio enorme. A Avon investiu na prova do líder e indicou durante a programação que somente quem estivesse assistindo o programa e usasse um certo código poderia comprar os produtos. Fui lá, eu peguei o código e no momento que eu entrei na minha tela, se vocês veem marca d'água no fundo da minha tela, tem o site. Aqui no canto superior esquerdo já tem o BBB. Quando você clica, o carrinho de compras já é formado com aquilo que você viu na televisão. Então, você tem a transformação digital ligada ao marketing. Você ali no seu subconsciente tem, bom, eu quero os produtos que, sei lá, no caso aqui a Juliette, né, que a Avon já desde o ano passado colocava, mas sei lá, que as meninas do BBB utilizam. Enfim, fica aquilo lá, né? A questão da marca, da música, eles fizeram toda uma música, um arsenal musical do Alô Alô Vitaminada, do Avon Tá On. Então, qualquer lugar que você liga tem essa música. Então, tem a música e esse negócio. Daí eu entrei para acessar, né? A minha jornada de compra é muito fácil, muito fácil. Eu clico lá, já aparece o carrinho do Big Brother, eu já seleciono e coloco na minha jornada de compra o meu cupom de desconto. Automaticamente, meu cupom de desconto já gera um cashback para minha próxima compra. Ou seja, eles já estão pensando no futuro, né? Na minha próxima compra. Agreguei lá mais uns outros produtos no meu carrinho e eu fiz a prova do líder acontecer na quinta. No sábado cedo, esses produtos já estavam na minha casa. Moro em São Paulo, ok. Mas o prazo de entrega deles era de 3 dias. Chegou em 1 dia. Então, foi muito rápido. Chegou certo e correto. Daí, agora eu vou contar uma coisa interessante. A experiência de abrir, né? No momento que eu abri a caixinha lá da Avon, veio um cheiro muito, muito assim, específico dos produtos, né? Aquilo já ficou na minha cabeça. Abri, tinha uma cartinha. Obrigado por comprar os produtos, você usou o cupom de desconto do Big Brother. Daí eles mandaram outro cupom para mim, que se eu entrasse com aquele outro cupom, eu ganharia outro desconto. Daí eles mandaram várias amostras para mim, etc. Tudo bem, fiquei feliz lá usando os produtos. 2 semanas depois, eu recebi um e-mail, isso porque tinha aquele opt-in no e-mail, se eu gostaria de receber o WhatsApp ou e-mail, eu falei, vou testar toda a experiência, né? Recebi um WhatsApp falando que tinham produtos linkados com o meu perfil. Se eu gostaria, que eu comprei na época um negócio de vitamina C, se eu gostaria de comprar produtos relacionados ao meu perfil. Respondi que sim, ele já me devolveu para o site com o carrinho montado. Ou seja, em apenas um clique você consegue fazer a compra e renovar. Daí eu esperei mais um tempo, semana passada eu já recebi. Identificamos que seu produto deve ter acabado. Se você tiver interesse, utilize esse cupom para recomprar. Ou seja, qual que é o exemplo aqui, né? A Avon, ela pensou do começo ao fim no processo, de acordo com o perfil do próprio cliente, porque ele identifica por um algoritmo quais são as minhas preferências, até porque pelo que eu pesquiso no Google e até porque a gente mexe no Instagram e uma série de coisas. Então, ele identifica o meu perfil, otimiza e personaliza os produtos, me recomenda e ainda por cima manda um produto certo, correto, num prazo menor. Devido a tudo isso, tá? Estou dando um exemplo pessoal, porque eu acredito que vocês também podem ter se identificado com alguma coisa do que eu falei aqui. E percebam que, devido a todo esse processo que eu comentei, quantas pessoas estão envolvidas nesses processos? Se cada uma pensasse assim, não,
aqui na logística, esse é o meu trabalho, eu não trabalho na parte de pós-venda, ou de pós-venda, não, meu trabalho é só esse quadradinho aqui. Entendam que as coisas só funcionam quando as pessoas elas trabalham todas ao mesmo tempo, olhando o todo. Isso é agilidade. E cada vez mais as empresas estão trabalhando. Então, a gente não tem mais uma figura do chefe, do gestor em uma área específica. Uma única pessoa, ela pode trabalhar em várias áreas específicas, fazendo várias coisas diferentes, não com um escopo exatamente definido. Por quê? Porque o objetivo final é o cliente, resolver o problema dele, que no caso aqui não é bem um problema, mas eu tinha que estar satisfeita com aquilo que eu recebi. Posso dar outros exemplos aqui, muito rapidamente. Por exemplo, no caso de procura de imóveis, hoje aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade muito grande, as pessoas já não compram mais metro quadrado, né? Eu gosto de falar que elas compram tempo ao quadrado. Então, elas procuram sempre um imóvel que estão perto dos comércios, da facilidade, que ela vai economizar tempo, muitas vezes próximo ao trabalho. Agora, muita gente está fazendo híbrido ou remoto, mas ela quer ali economizar tempo. Então, a gente tem uma equipe focada nisso. Daí, só para finalizar esse exemplo da Avon, como vocês podem ver, eles tiveram uma taxa de engajamento esse ano, só de se divulgar lá no BBB, de quase 2.000% durante o programa. E daí também eles tiveram no Twitter um aumento de 362 no número de seguidores no Twitter e no Instagram, sendo que no Twitter o crescimento foi de 15.000%. Ou seja, tem muita gente envolvida e muita gente influenciada por esse tipo de ação. Daí você pode falar, é claro, aparece no BBB, é propaganda. Sim, mas se a experiência dele não for boa como um todo, uma empresa não se consolida. Ainda mais nos momentos atuais, onde a gente tem uma série de concorrentes. Então, não se consolida. Para aqui só dar um cheirinho do que o Ricardo já vai entrar para falar, essa pesquisa que eu trouxe aqui para vocês na tela é uma pesquisa do McKinsey, que é uma empresa muito renomada na questão de pesquisa, de mercado e tudo mais. Daí ela coloca para a gente aqui alguns pontos muito importantes para a transformação digital, que é a parte da estratégia, capacidades, organização e cultura, que é um pouco daquele exemplo que eu falei, né? A estratégia é como que você vai aplicar essa transformação digital em todos os pilares, seja em marketing, jornada do cliente, pós-venda, logística. Capacidade, assim, eu tenho dados para analisar isso, porque nada disso é possível se você não tiver dados, não identificar, mandar o produto errado, na casa da pessoa errada. Ou seja, realmente gerar valor. A parte da organização, que é, de novo, pessoas, as pessoas certas, nos lugares certos, com os skills, que são as competências certas. E a parte de agilidade, que isso tudo envolve uma cultura. Então, não adianta eu pegar e contratar uma pessoa que ela é meio paradinha, assim, quietinha na dela, se todo mundo na empresa tem, assim, esse dinamismo, entendeu? Então, a pessoa precisa se identificar na empresa que ela está trabalhando para que ela não sofra, nem para mais, nem para menos, para que ela se sinta inserida naquele meio. Essa curva aqui, essa montanhinha, né, que a gente vê aqui, ó, dos setores que representam pontuação significativa superior aos demais setores. De Brasil, tá? Quando a gente fala da indústria de telecomunicação, varejos e serviços financeiros, elas estão disparadas em relação a qualquer outra indústria. Quando eu falo do Brasil, tecnologia e telecomunicação, eu falo do quê? Indústrias de telecom, vamos dar exemplo em seguida, varejo, esse que eu dei, que é do caso da Avon, eu posso citar aqui Magazine Luiza, serviços financeiros, eu posso citar o C6 Bank, Banco Original, Nubank, todos esses bancos que nasceram digitais e que hoje a gente tem o Nubank, por exemplo, como o banco mais valioso da América Latina. Até outro dia era, sei lá, Itaú era mais valiosa, então eles estão dando, assim, um show de ensinamento mesmo de como trabalhar, de como agir e resolver o problema do cliente rápido. Porque, mais que tudo, o cliente quer o problema dele resolvido, independente de trâmites internos de todas as empresas. Então, se hoje a gente for guardar uma questão de transformação digital, o que é transformação digital? É tudo que envolve a resolução de um problema o mais rápido possível, da melhor forma possível. Isso envolve pessoas, organizações, sistemas e agilidade. Então, é muito mais do que aquele simples aplicativo que muita gente pode estar na cabeça. Então, eu tenho que ter todo esse arsenal de fatos e ferramentas
numa grande engrenagem, no motor de um carro muito potente funcionando, para que tudo isso aconteça de uma forma harmoniosa. Senão nada disso seria possível. A experiência da Avon, que eu dei o exemplo, o produto não chegaria certo, correto, cheiroso, com os cupons, e o sistema não identificaria a minha personalidade como consumidora se tudo isso não funcionasse, se toda essa engrenagem não funcionasse. Agora, Ricardo, eu vou pedir para você contar um pouco para a gente de alguns exemplos daquelas 3 empresas que estão na curvinha. Claro, com certeza. Bom, então, pessoal, pegando o gancho do que a Bárbara comentou por último, a transformação digital justamente é isso. Ela é um fluido que integra toda essa parte que está relacionado com os departamentos, né, com as áreas, de forma digital, visando sempre o atendimento ao cliente e a agilidade. A gente vive hoje na era da informação, né, da era da agilidade, principalmente das redes sociais. Então, é muito importante que as empresas avaliem muito bem como está a sua reputação hoje nas mídias, o que as pessoas comentam e, óbvio, aumentem a sensação e o resultado de boa qualidade do serviço prestado. Então, é por isso que quando a gente fala de transformação digital, a gente praticamente é um sinônimo de integração por ferramentas digitais de todos os processos que compõem uma companhia. E para trazer exemplos, mais exemplos, né, dessa situação, a gente selecionou 3 empresas, né, brasileiras, com diferentes históricos, empresas novas, empresas que já têm um certo tempo, empresas que estão entrando em transformação digital e que estavam ali naquele slide anterior que a gente viu, como varejo, mídias, telecomunicação e também de fintechs, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente traz é a questão da Nubank. A Nubank já foi uma empresa que nasceu na era da transformação digital, ela foi fundada em 2013 e ela surgiu, né, como um serviço financeiro a partir de uma percepção dos seus fundadores de que o sistema bancário naquela época, muito ainda do atual, não atendia a necessidade do cliente. O que significava isso? Longas filas nos bancos, aquela burocracia toda para você entrar dentro de uma agência ou para abrir uma conta, e tudo isso, a questão de liberação de crédito, quando a gente tinha um cartão de crédito, e percebendo todas essas burocracias e essas dores, né, que o cliente comum, que a gente vivia na pele, esses empreendedores observaram ali, então, uma oportunidade de criar uma empresa do zero que atendesse às necessidades, né, ou seja, flexibilizasse aquilo que os bancos tradicionais não conseguiam. Como? Através da transformação digital. Então, foi um primeiro exemplo de uma empresa que surgiu com um sistema financeiro, trazendo oportunidades de financiamento, de crédito, de uma forma mais facilitada, a possibilidade de abertura de contas de forma online, de forma inédita, sem a necessidade de longos cadastros e longas burocracia para essa análise, e principalmente ouvindo a necessidade do cliente. O Nubank hoje, por exemplo, é uma referência em adaptação à comunicação com o público-alvo. Eles têm muito bem definido lá no roteiro deles, no roadmap, quem é o público-alvo, a quem eles querem atender, né, atingir, e adaptaram toda a sua linguagem para esse público. E esse é um outro ponto importante que a transformação digital traz para a gente. Além dessa integração como um todo de vários processos dentro de uma cadeia, é a adaptação. Com a transformação digital, a gente consegue adaptar a linguagem, adaptar um atendimento, adaptar uma necessidade à necessidade específica daquele cliente, né? Justamente porque a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor. Então, a Nubank é um dos ótimos exemplos nesse sentido, onde ela conseguiu identificar uma dor geral do mercado, criar serviços adaptados ao seu público-alvo e de forma personalizada e evoluindo ao longo do tempo, né? E não é à toa que a empresa, então, ela foi, ao longo desses anos, desde a sua fundação, tendo cada vez mais sucesso, abriu capital, inclusive, nos Estados Unidos, e hoje, como a Bárbara comentou, um dos maiores bancos da América Latina, hoje tem um valor de mercado de 30 bilhões de dólares, é a maior startup brasileira, no final do ano passado ela tinha um valor de mercado ainda maior, o que colocava ela à frente de todos os bancos tradicionais da América Latina e do Brasil, inclusive, e que é um exemplo disso, né, de como que a gente, implementando uma cultura de transformação digital, pensando no cliente, a gente consegue, de fato, ter resultados diferenciados e a percepção do cliente, né? E aí, só para fechar o exemplo do Nubank, tem 2 pontos importantes ainda para citar. Quando a gente fala de transformação digital que envolve a cultura, é importante que a cultura interna esteja totalmente alinhada com essa questão de atendimento ao cliente. E para isso é fundamental uma outra coisa, a autonomia. É uma empresa digital, é uma empresa que passou por um processo de transformação digital, obrigatoriamente a equipe, independente do nível hierárquico, precisa ter autonomia.
precisa ter condições de entender a dor do cliente e agilmente resolver aquilo e atender a expectativa daquele cliente. E é isso que a Nubank faz. Os seus analistas, seus assistentes, seus gerentes, diretores têm autonomia de, ao identificar um problema, corrigi-lo e assim resolver o problema do cliente de uma forma mais rápida, né? Então esse é o primeiro exemplo que eu trago, um best case aqui sempre comentado, que é a Nubank, e é uma empresa brasileira, uma startup brasileira, e que hoje é referência em termos de fintech no mundo inteiro. O segundo exemplo é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza já é uma empresa bem mais antiga do que a própria Nubank, fundada em 1957, lá no interior de São Paulo, na cidade de Franca, e é uma empresa que nasceu para o varejo, né? Então, uma empresa que veio comprar e vendia eletrodomésticos, fogão, geladeira, linha branca, e que começou a expandir, então, seus negócios no interior de São Paulo, depois na capital, enfim, por todo o país. E só que a Magazine Luiza ela sempre foi atenta à questão de como atender o seu cliente. Então, desde a década de 90, já iniciando com alguns atendimentos mais personalizados, utilização da internet já nos seus pontos de venda, e uma tentativa já naquele momento de automatizar um pouco mais o seu serviço, né? E nos últimos 15 anos para cá, ela acelerou muito esse processo. Então, tiveram mudanças internas também, de direção, de filosofia, de mentalidade, e nos últimos 10, 15 anos, como eu comentei, a Magazine Luiza passou por um processo de transformação digital intenso, onde ela conseguiu, então, nesse período, né, ela, na verdade, a estratégia dela, ela começou a contratar muitos programadores, né, para ter o domínio sobre a sua parte de tecnologia. Ela começou a olhar para uma das vertentes da transformação digital, que é o marketplace, que é o e-commerce, e explorar isso de uma forma inicial, lá nos anos 2000, 2010, e conseguiu ter esse diferencial também. E não parou por aí. Então, isso há 15 anos. Nos últimos 10, ela começou a comprar outras empresas da área de tecnologia, empresas especialistas em tendências de tecnologia, empresas de games, por exemplo, também, e a integrar tudo isso. Então, hoje a gente diz que a Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia. Óbvio, ela nasceu com uma via de varejo, mas o grande core dela hoje é de tecnologia. Então, ela investiu muito nessa frente, com a compra de novas empresas ou com o desenvolvimento interno, o que fez com que ela chegasse ao patamar que é hoje, de uma grande robustez tecnológica, e permitiu ela ter hoje o maior brand channel do varejo brasileiro, ou seja, são mais de 100 mil marcas que vendem e divulgam seus produtos dentro do marketplace da Magazine Luiza, com 2 milhões de SKUs, ou seja, uma combinação muito grande de produtos. Nenhum outro dos seus concorrentes tem uma exposição tão grande no marketplace ou no e-commerce como a Magazine Luiza tem, justamente por ter investido de uma forma mais inicial nessa questão da transformação digital, e não só, como a Bárbara comentou, criando um aplicativo ou criando um site mais bonito, mais amigável. Não, mudando a cultura. Muitas vezes mudando a direção, mudando, enfim, todos os níveis ali dentro, mas para se adaptar a essa nova tecnologia, essa novidade, né? E de fato se posicionar como uma empresa tecnológica. E o que levou ela hoje a ter um valor de mercado de 45 bilhões de reais. Ou seja, isso varia, obviamente, dependendo das cotações, e já esteve maior no último ano, mas hoje o valor dela é de 45 bilhões de reais, um valor bem alto. E além disso, por exemplo, a Magazine Luiza foi uma das pioneiras em criar um influenciador digital 100% digital, que é a Lu da Magalu. Então hoje, não sei se vocês sabem esse número, mas a Lu da Magalu no Instagram ela tem 6 milhões de seguidores. É a maior influenciadora digital não humana, vamos assim dizer, do planeta. Não existe nenhum outro perfil não humano que tenha tantos seguidores como é a Lu da Magazine Luiza. E isso, obviamente, gera muito engajamento, gera muito marketing e que traz, obviamente, muito tráfego também e muito acesso ao site. Para vocês terem uma ideia, esse avatar já foi até convidado para filmes, para eventos, para lançamentos, que virou de fato uma figura, uma pessoa pública. O que abre, obviamente, aí caminho também para o que vem na frente, o metaverso, o desenvolvimento de novos ambientes de negócios e assim por diante. Então, a Magazine Luiza é um ótimo exemplo também brasileiro de uma empresa já mais tradicional, da década de 50, e que foi passando por esse processo nos últimos anos e que acelerou nos últimos 15 esse processo de transformação digital, atingindo o sucesso que ela tem hoje e que com certeza não vai parar por aí. E o terceiro exemplo aqui é o da Globoplay.
A Globo também é uma empresa bem tradicional, empresa carioca dos anos 60, e que se consolidou, né, como todos sabem, na construção de novelas, de telejornal, e que com o advento e o crescimento das plataformas de streaming, principalmente também nos anos 2010, e vindas muito de fora, né, dos Estados Unidos majoritariamente, ela se viu meio que pressionada a também desenvolver alguma opção para apresentar no mercado de streaming local com seu conteúdo e acompanhando, como o caso da Nubank, a transformação do público-alvo. Então, em 2015, foi lançada a Globoplay, né, e cujo principal objetivo e desafio, aliás, era a digitalização de um dos maiores grupos de mídia do mundo. Né? A Globo, ela é o maior grupo brasileiro, mas ao mesmo tempo que ela é o maior grupo brasileiro, que isso é uma fortaleza para ela criar uma plataforma de streaming e ter esse diferencial, ela não é tão grande nos outros países, o que dificulta por conta do investimento quando você tem uma plataforma nesse sentido. Então, é o caso mais recente aqui, né, de transformação digital, pelo menos de um segmento, de um embrião dentro de uma companhia que a gente vai falar já um pouco, e depois ampliação disso para todas as unidades de negócio, mas é um case também muito interessante, porque nesses anos, a Globoplay, usando da força da marca da Globo, com programas como o próprio Big Brother, ela vem levando, aliás, o público convencional da televisão aberta, ou da televisão paga também, da Sport TV, da Combate, por exemplo, e concentrando esse público todo na Globoplay. Alguns conteúdos de forma gratuita, outros já com assinatura, mas é a estratégia de go-to-market que a empresa teve para colocar sua plataforma no ar, sem necessariamente acabar com os seus outros mercados tradicionais e conseguir assim se posicionar. Então, com isso, ela mudou, o Globoplay era separado, ela juntou as duas palavras 2 anos atrás, né, como estratégia de rebranding, mudou a cor também, levando para o vermelho, que é uma cor tradicional de plataforma de streaming. Então, ela tem feito todo esse ajuste justamente para se aproximar do seu público-alvo, que mais uma vez aqui é um público que ela estava perdendo para as outras plataformas de streaming, né? Então, nesses 3 exemplos, a gente vê empresas já mais novas, empresas mais antigas, empresas que têm desafios e que estão, de alguma maneira, tendo sucesso nessa transformação digital, que, de novo, envolve toda a cultura da empresa e várias facetas aí dentro. Mas isso não se aplica só para essas empresas que estão no início da curva, né? Então, se a gente comentar também sobre empresas na área de processos, na área industrial ou na área que seja de projetos, de marketing, a gente também consegue aplicar a transformação digital e implementar diversas coisas, como inteligência das coisas, estratégia de QR Code, RFID, enfim, várias maneiras de usar ferramentas tecnológicas digitais, integrando áreas, pensando sempre no sucesso, né, no benefício para o cliente. Então, sempre que a gente pensa nesses exemplos e no que é a transformação digital, a gente também tem que pensar em como implementar ou como iniciar esse processo dentro de uma companhia. E usando a nossa experiência, né, modelos que a gente já aplicou e já observou em outras empresas, a gente trouxe aqui esses 6 tópicos, né, esses 6 passos, que óbvio, existem diferentes teorias, diferentes caminhos, diferentes metodologias, mas essa é uma que a gente já provou na prática e viu que ela dá bons resultados. Mas antes de começar, a gente tem que ter sempre uma primeira pergunta, né? Como que eu posso usar a transformação digital para integrar estes processos, pensando em 2 objetivos principais. Transformar processos e 2, gerar novas oportunidades. Então, sempre a gente tem que começar com essas 2 perguntas, né? Bom, o que eu posso gerar de novas oportunidades ou quais processos eu posso otimizar? E a gente começa esse passo a passo aqui. Bom, o primeiro deles é a gente criar esse roteiro, né, do negócio em si. Ou seja, onde eu quero chegar? Que é a resposta a essa pergunta que eu comentei. Então, eu quero desenvolver uma nova funcionalidade. Eu quero atingir um mercado que hoje eu não atingo no meu negócio, por exemplo. Esse é o primeiro ponto que a gente começa a discussão, que a gente chama de roadmap. E nessa etapa, incluir diversos segmentos. Aqui começa a tal da interdisciplinaridade. A gente tem que envolver diferentes segmentos e a transformação digital, ela presume também a incorporação de uma outra área que historicamente não era incorporada, que é a área da tecnologia. Então, é importante a gente, tanto a gestão de negócios, como a gestão de tecnologia também, integrar, pensar e discutir esse projeto que está nascendo, né, liderado aí por um gestor de projetos, vocês são experts nisso, para que a gente consiga, então, desenhar essa implementação da transformação digital.
A segunda etapa é o recrutamento, o desenvolvimento e o aprimoramento, então, dos talentos neste projeto. Já indo um pouco para o Lean Startup, para os modelos de OKR e de gestão de Design Thinking, a gente entra no modelo de Squad também. E aqui, para a transformação digital, isso se aplica perfeitamente, onde você tem profissionais com diferentes experiências, diferentes perspectivas e expertise, né, como eu disse, dentro da empresa, e que unificando eles com um único objetivo, você consegue cercar ali o todo desse projeto e conseguir, assim, ser mais assertivo nessa criação. Então, perceba, vamos indo do macro e vamos afunilando o nosso projeto. Na etapa 3, então, a gente implementa essa metodologia de testagem com uma revisão ágil, o famoso protótipo. Então, nesse momento, a gente ainda não fala de uma aplicação total dentro da companhia, mas sim de uma prototipagem em um departamento, em um setor, ou em uma área nova, por exemplo, para a gente pivotar esse projeto, rodando ali sempre um PDCA, um Six Sigma, melhorando ele, retestando e avaliando esse modelo que a gente quer provar. Na etapa 4, a gente escala isso, então, para um ambiente de tecnologia moderna, integrada, geralmente em nuvem. Então, anteriormente, a gente cuida mais de uma unidade de negócio ou em um ambiente mais controlado, controles mais restritos. E quando a gente já passou por esse ciclo de validação inicial, a gente sobe isso para um modelo mais macro, né, envolvendo aí servidores e muitas vezes outros departamentos da área também. Nessa etapa, na etapa 4, a gente começa a ter um risco um pouco maior. Então, por isso que é importante a gente ter as etapas anteriores, fazer a gestão de risco, que é uma parte fundamental de qualquer gestor de projetos, e nessa etapa 4 a gente tem um pouco mais de confiança e firmeza nos resultados obtidos na etapa 3 para ser mais assertivo e ter um menor risco de ruptura lá na frente. E na etapa 5 surge o tal do Data Science e dos Analytics. Nessa etapa aqui, a gente vai coletar muitos dados em tempo real do que está sendo gerado na etapa 4. Então, lá no nosso roteiro que a gente criou lá no começo, no roadmap, a gente tem que prever isso. A todo momento a gente vai gerar informação, a gente vai gerar resultados, e é fundamental um pouquinho em cada etapa, principalmente na etapa 5, que a gente tem uma forma clara, rápida e direta de mensurar esses resultados que estão sendo gerados, de alguma maneira estruturar uma forma de você criar uma previsibilidade de como esse modelo funciona e, com isso, poder ser mais assertivo e controlar o seu processo. Quando você tem um processo que gera muitos dados, você consegue gerar digamos ali, uma equação, uma fórmula que minimamente descreva o funcionamento daquele processo, a gente consegue ser muito mais assertivo e prever de uma maneira mais precisa o funcionamento daquele processo. Isso a gente faz na etapa 5. E na etapa 6, então, a gente impulsiona a adoção, né, o escalonamento desse modelo que foi construído, dessa sementinha, em todos os âmbitos da companhia e amplifica isso como um todo. Então, nesse passo a passo aqui, a gente, bem de forma resumida, que já aplicamos ele em experiência prática, como que a gente pode estruturar um processo de implementação de transformação digital numa empresa. Iniciando com um departamento, criando todo esse mapa, ampliando e depois demonstrando esses resultados. Naturalmente, as outras áreas, os departamentos, eles vão sendo incorporados e todos vão observando os benefícios dessa comunicação transversal e desse foco no cliente, né, que só a transformação digital, com suas ferramentas, ela proporciona. Bom, pessoal, e daí vocês devem estar se perguntando, né? Tá bom, e como que eu implemento tudo isso, né? Não sei fazer, né? Daí tá aí a resposta. A gente tem vários nomes, né? A gente pode ouvir gestor de projetos, gerente de projetos, especialista em projetos. Algumas empresas usam gerente de produto, especialista de produto, profissional de produto. Todas essas nomenclaturas nada mais é do que aquele profissional que ele entende o todo, consegue implementar e identificar as melhores formas. Todos esses 6 passos, né, quando a gente pensa numa empresa de médio a grande porte, precisa sim ter a figura desse gerente de projetos. Porque ele é a pessoa que vai entender todo o processo, é a pessoa que entende do negócio, a pessoa que entende da companhia, então é uma pessoa estratégica. Ele consegue permear por várias partes da organização, né? Então, assim, ele é a pessoa que entrega papéis e responsabilidades, ele garante a transformação, seja através de um projeto, de um processo, de uma melhoria, enfim. Ele é a pessoa que identifica e faz todo esse diagnóstico do que precisa ser feito.
E, obviamente, ele é uma das pessoas responsáveis pela cultura. Então, é a pessoa que vai transformar essa empresa de uma empresa tipicamente tradicional, vamos dizer, um nome aí analógico, né, vamos dizer, para uma empresa totalmente digital, que vai seguir todos esses passos que o Ricardo explicou e vai fazer acontecer que nem aquele exemplo meu lúdico da Avon. Por trás de tudo isso tem sistemas, pessoas, estrutura, cultura, ferramenta, processo, uma série de coisas, de novo, exemplo da engrenagem, que a gente deu no começo, funcionando para que isso aconteça. Teremos um gerente de projetos? Não. Dependendo do tamanho da empresa, temos um, dois, três, vários, 1000, dependendo do tamanho. Por área, por squad, né, que é uma forma de falar nas metodologias ágeis. E essa pessoa ela é responsável por isso, para aquele espaço ali, ele tem que fazer isso acontecer. E uma coisa assim que eu acho legal, né? Eu vou até citar aqui alguns números, pegar minha colinha, que eu achei muito interessante aqui, né? Por conta da pandemia que a gente teve, a digitalização das empresas, essa pesquisa é do PMI, tá, gente? A última pesquisa que saiu do PMI, que é uma organização em gestão de projetos. A digitação das empresas e consumidores avançou em 8 semanas, o equivalente a 5 anos. Isso em 8 semanas. Para se ter uma ideia, no Brasil formam-se 46 mil profissionais na área de projetos de tecnologia anualmente. A demanda até 2024, daqui a 2 anos, se manter o ritmo, será de 300 mil, ou seja, vai demandar 8 vezes mais do que a gente forma. Então, você aí, que não sabe o que fazer da vida, vá ser gerente de projetos. Não, porque assim, tem mercado, as empresas estão pedindo, elas estão contratando, então vá se especializar, vá fazer um curso, vá entender de agilidade, vá entender de gestor de projetos, porque gestor de projetos não tem um curso específico, não precisa ter uma graduação específica. Qualquer pessoa que tem essa visão holística que a gente explicou aqui, realmente pode atuar como gestor de projetos. E uma frase que eu gostaria de compartilhar aqui, que é do Walt Disney, que eu gosto muito, né? O Walt Disney é aí um exemplo clássico de sucesso, de inovação, de empresa que engaja pessoas, é que ele fala o seguinte: o jeito de iniciar é parar de falar e começar a fazer. Então, se você está numa empresa, ou está procurando um emprego, ou quer se especializar nesse comece. Só digo isso, comece de alguma forma. Pare de tentar ficar fazendo planejar, é importante, mas já comece a executar. Porque fica muito no plano, o negócio não sai do papel, as coisas, aquela curvinha que a gente te mostrou, daqui a pouco tá na parte de inversão e já era, entendeu? Então, assim, começa. O negócio é assim, age, deu errado, muda, corrige a rota. Esse que é o mais importante. E essa é uma das características muito importantes de gestores de projetos. Tem que saber lidar com a mudança. Mudou, próximo, vamos pro próximo. Sem sofrer, sem se apegar àquilo, porque assim, a pessoa só vai sofrer e não vai adiantar. Ricardo, com você. Exatamente. E aí, para corroborar tudo isso de novo, como eu comentei, eu trago aqui 5 títulos de notícias, né, para a gente refletir e a gente avaliar um pouco essas perspectivas. Quais são elas? Vamos lá. Primeiro, até 2023, 90% das empresas não conseguirão escalar as iniciativas digitais se não tiver uma plataforma customizada e integrada. Transformação digital é sinônimo de customização e integração, aquilo que eu bati na tecla tanto ali atrás. E as empresas não se sentem seguras para isso, ou seja, muita oportunidade aqui. 2. 87,5% das empresas no Brasil aceleraram projetos de transformação digital durante a pandemia. Mais um exemplo que a Bárbara comentou anteriormente. Havia já um processo, um fluxo de transformação digital em curso, e desde 2020 isso foi ampliado de uma maneira bem grande, sabe? Então, em muitos anos que a gente teria o nível de amadurecimento das companhias, a gente acelerou isso para 2 anos desde que a gente está em pandemia. Então, isso também é um outro exemplo, ou seja, essa agilidade dessa transformação ela foi acelerada e cada vez mais a gente precisa de profissionais que entendam e que dominem, que gerenciem esses processos dentro das empresas. 3. 60% das organizações centradas no cliente são mais bem-sucedidas que empresas que focam em outras estratégias.
também. Aqui faz parte também um pouco da transformação industrial, né, das revoluções que passamos e da época de produtos, de serviços, agora a gente está de experiência. Então, nunca a área de Customer Experience esteve tão em alta e essa área ela é profundamente influenciada, né, pela forma como a gente entrega um produto, como a gente vende um serviço, como a gente faz um pós-venda, como ela é atingida por um marketing, por exemplo, e 60% das empresas que têm esse tipo de organização mais centrada já têm resultados melhores pela Deloitte, ou seja, a transformação digital mais uma vez aplicada aqui na prática. 4. Apenas 5% das empresas brasileiras se sentem muito preparadas para enfrentar os desafios da indústria 4.0 e da transformação digital. Mais um outro grande exemplo aqui. Muito por conta da desinformação, de realmente saber entender o que é uma transformação digital e que não é um bicho de sete cabeças e que não é também só criar um aplicativo na loja de aplicativos, que é uma questão muito mais cultural e de estar atento né, e dinâmico para o atendimento às necessidades do mercado. E se apenas 5% dessas empresas se sentem muito preparadas, segundo o estudo da Fiesp, também temos aqui muita oportunidade para que líderes e que para pessoas que entendem esse processo possam apoiar esses donos de empresas, essas empresas, esses diretores que sejam a organizar e a estruturar esse processo que é fundamental dentro das empresas. E 5, 66% dos CEOs e empresários brasileiros pretendem ampliar os seus investimentos em inovação. Seja o modelo tradicional de inovação fechado ou o modelo de inovação aberta, mas essa também é uma outra grande tendência, né? O investimento em inovação. E uma das vertentes do investimento em inovação é a transformação digital e os benefícios que ela pode trazer para a gente. Ou seja, eu termino minha parte aqui com essas 5 perspectivas e reflexões de matérias, de títulos de notícias que a gente observou aí nos últimos meses e que levam todos para uma única conclusão. Existem grandes oportunidades para o gestor de projetos hoje e também nos próximos anos. Bem, pessoal, antes da gente começar, não sei se a Ana quer falar alguma coisa antes de começar para as perguntas. Aqui está o nosso contato, se vocês quiserem falar conosco, alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida do que falamos aqui, tenham alguma curiosidade, estamos aqui com o nosso QR Code na tela. Vocês podem nos acessar, que estaremos à disposição. Bárbara, você viu que temos aqui 3 perguntas, né? Temos, deixa eu ver, vou parar aqui de compartilhar para que vocês consigam nos ver melhor. 4 perguntas, na verdade, tem uma no chat também. Ó, eu vou falar da Samantha para vocês, tá? Tá bom. O modelo de Omnichannel é realmente uma boa tendência? Sinto dificuldades de garantir retorno e segmentar com efetividade quando temos perfis de usuários tão diversos e geralmente as pessoas que compram usam grupos mais privados. Como entrar nesses espaços? Há algum gerenciador mais efetivo que possam indicar? Posso Você começar esse? Posso, claro. Sim e não ao mesmo tempo, né? O modelo de Omnichannel, e assim como o Fulfillment, ele presume essa integração, né, de vários departamentos, não é à toa quando a gente vê por aí mega depósitos com tudo integrado ali dentro, e muita parte da cadeia de suprimentos sendo encurtada com a transformação, com a digitalização, né, de meio de venda. Então, Samantha, nesse sentido de você encurtar a cadeia e você ter um acesso mais rápido entre o fabricante, o distribuidor e o seu cliente, isso tende a ser bom, né? Para você ter agilidade, igual o exemplo que a Bárbara deu da Avon, onde você tem um estoque avançado, um produto que pode ser entregue de uma maneira mais rápida, uma integração com a parte de transporte também, né? Não só a parte operacional dentro do galpão, mas também a entrega, ou seja, a venda, o armazenamento, a entrega, o faturamento, tudo isso integrado. Isso é sim um bom sinal, é uma forma de você conseguir ganhar tempo e falar a mesma língua ali dentro. Traz dificuldades técnicas absurdas na ótica de TI, porque é difícil você fazer essas integrações com áreas até então totalmente diferentes e antagônicas, digamos assim, mas os ganhos a gente observa quando a gente vê clientes que saem satisfeitos, como a gente teve um exemplo aqui. Então, nesse sentido, sim uma boa. A dificuldade principal é essa questão também que você pontuou aqui, que é como se adaptar, né, e chegar naquele cliente, enfim, aquela pessoa que talvez ela não vai ser atingida por uma estratégia de marketing
outbound ou inbound mais massiva e mais genérica, digamos assim. Mas já existem plataformas, principalmente marketplaces, que entendem o perfil do usuário, né, do visitante, digamos assim, e que começam, isso com base em inteligência artificial, e começa a adaptar o anúncio, a entrega de um produto ou alguma coisa assim mais relacionada à experiência do cliente, de acordo com experiências prévias que ele já teve dentro da plataforma ou de alguma outra interação em algum ambiente digital. Então, eu acho que basicamente isso. Não sei se a Bárbara tem um... Ó, não, acho que tá perfeito. Eu queria só responder a Sonja aqui, que eu não sei porque a Samantha não aparece para mim, mas a Sonja perguntou uma coisa que eu acho interessante a gente comentar. Ela colocou assim, ó, pensando na transformação digital, é necessário conhecimento aprofundado em TI para profissionais gestores de projetos que atuam na indústria. Ó, não. Uma coisa é o gestor de projetos, outra coisa é área de TI. Numa organização ágil, você tem squads, tribos, algumas pessoas usam capítulo, outros usam até estúdios, depende da empresa, né? Que tem lá o business agility de cada uma das empresas. O gestor de projeto, ele precisa entender do negócio, do que é possível e do que não é possível. Tecnicamente, quem entende é o pessoal de TI, o pessoal de desenvolvimento, enfim. O gestor de projetos, ele tem a responsabilidade de ser um facilitador. Então, vamos pegar aqui num exemplo. Vamos supor que aquele meu exemplo da Avon, meu pedido tivesse chegado errado e eu reclamasse, ia chegar para o time de Customer Care da Avon. Daí, eles iam investigar o que está acontecendo, por que chegou errado. É o endereço errado? O cliente mesmo errou ao clicar? O sistema selecionou errado? Os códigos dos produtos estão errados? O que é? O gerente de projeto, ele vai entender o processo como um todo. E daí ele vai contatar a equipe de TI e vai tentar entender esse case. E vai falar, gente, mas por que deu errado? Daí eles vão analisar. Daí o TI pode falar, não é aqui, não é sistema. Daí, ou vai ter uma área de processo, ou a própria pessoa cria o processo, vai entender o processo. Nessa parte de investigação, a gente vai acabar descobrindo da onde que é o problema, né? Esse também é a questão do gerente de projetos. Ele tem que ser ágil, agilidade é diferente de rapidez, né? Depois vocês até consultam isso, mas ele tem que ser ágil e conseguir falar com as áreas de uma forma dinâmica para conseguir resolver esse problema. Então, eu te respondo, na área farmacêutica, eu preciso entender de TI? Não. Mas conforme você vai atuando, dá um problema aqui, as coisas se repetem. Quando você começa a adquirir experiência, você vê que os problemas eles se repetem. E daí surge um problema, você fala, já sei onde que é. Daí você vai lá no TI, por exemplo. Você tem que ter noções, você não é desenvolvedora, você não tem que saber de TI, mas você tem que ter noções, você tem que olhar um problema e identificar, peraí, esse problema pode ter vindo de TI, de sistema, de processo, entendeu? Você tem que ter esse feeling. Mas não, você respondendo a sua pergunta de uma forma muito rápida, não, você não precisa ter um conhecimento aprofundado de TI, mas sim um conhecimento básico e noções. Uhum. Próximo. Perfeito. Vou responder o Maurício. Conseguimos ter esse material? Conseguimos. Quem perguntou foi a Danúbia. Conseguimos disponibilizar. Agora a gente está aqui, ó. Vamos para o Maurício Mabília. Tá. Você quer responder ele, Ricardo, por favor? Posso responder sim. Então, não sei se o pessoal vê a pergunta, mas ela é assim: a transformação digital é direcionada somente para as empresas B2C? Ou como podemos inserir essa transformação para empresas B2B, né, visando o crescimento dos negócios? Então, sim, é possível, Maurício, também aplicarmos no B2C, no B2B. Tradicionalmente, o B2C, ele fica mais fácil de a gente visualizar a transformação digital, porque é o que a gente enxerga como pessoa física, como consumidor. Então, é um marketplace do Magazine Luiza que a gente entrou, é um produto da Avon que a gente comprou, enfim, é o banco da Nubank que a gente entrou, e fica muito mais simples, muito mais fácil a gente perceber essa transformação digital quando ela é aplicada no nosso dia a dia como pessoa física. Mas posso te garantir, eu trabalho mais nessa parte do B2B, que no B2B a gente também tem formas e tem muitos exemplos de sucesso de implementação de transformação digital. Seja ela em empresas mais tradicionais, muitas vezes com processos industriais, onde você automatiza uma linha de produção, por exemplo, ou cria diferentes sensores ali dentro com a inteligência das coisas, para que você tenha um controle maior sobre esse processo produtivo, uma forma preditiva de você prever algum tipo de problema. Isso
isso voltando em operações, ou na parte de logística, que ainda é um mito na parte do B2B, você ter um tracking adequado de onde está a entrega do seu produto e quando ele chega, isso já é realidade para o B2C, mas no B2B ainda é um problema que a gente tem hoje em dia. Isso em transportes. Ou na parte de vendas também, igual eu comentei, seja com o próprio e-commerce desenvolvido pela empresa B2B para que outras empresas B2B comprem, e existem exemplos nacionais, exemplos estrangeiros também disso, ou no modelo de marketplace voltado para o B2B. Então, de forma geral, é sim possível implementar isso num B2B. Existem desafios maiores, não é à toa que essas indústrias geralmente elas ficam ali mais naquela cauda de trás da curva que a Bárbara mostrou, mas existem casos, existem exemplos de sucesso, seja em vendas, na área operacional, de marketing, mas do mercado B2B. Tá no mudo. Bárbara, você quer responder mais alguma coisa, complementar? Não, acho que não. Acho que Tá. não. É comum, né, da gente ouvir, só um último aqui, só para fechar o que o Ricardo falou, é mais comum a gente ver realmente no B2C, né? Para quem não sabe, B2C é business para o consumidor, né? E B2B é o business para o business. É como se eu vendesse uma matéria-prima para uma outra empresa fabricar um produto final, só para contextualizar todo mundo. É mais comum, sim, mas toda essa movimentação está para os dois lados. Claro que o B2C está mais adiantado, porque foi aonde começou, mas é só isso mesmo, só complementando esse pedacinho. Aí a próxima pergunta é da Rita Esbraja. Oi, Rita, obrigada pela presença. Ela pergunta: existe um perfil de profissional, personalidade, com mais chances de sucesso na gestão de projetos? Por exemplo, os mais analíticos e planejadores se saem melhor que os inovadores ou relacionais? Posso, Rick? Essa vai Pode. ser complemento. Rita, fico feliz que você pode participar. A Rita é uma querida nossa. Então, não, a resposta é não, porque a gente tem diferentes tipos de projetos com diferentes tipos de propósitos, né? E todas as pessoas, cada uma tem um perfil diferente, né? A gente adequa as pessoas a determinados perfis. Então, dependendo do projeto em especial, de repente você precisa de uma pessoa mais dinâmica, de uma pessoa mais assertiva, de uma pessoa que tem um raciocínio lógico mais apurado. Tem projetos, por exemplo, de marketing, que você exige que uma pessoa tenha uma comunicação melhor, que tenha uma desenvoltura ali interpessoal, porque ela vai conversar com agências, vai negociar, então ela tem esse perfil. Por outro lado, em projetos mais envolvidos com TI, processos, muitas vezes você precisa de uma pessoa um pouco mais retraída, que gosta de trabalhar até um pouco mais com ela mesma, estudando, raciocinando, quieta, uma pessoa contida, né? Uma pessoa introspectiva. Então, temos espaço para todos os tipos de pessoa. Cabe a entender o que a empresa quer contratar, para que tipo de projeto e qual que é a finalidade, né, daquela pessoa. Porque tem perfil, tem espaço para todo mundo e o que hoje nós estamos em falta são realmente esses gerentes de projetos. Se você pega grandes companhias, você vê que as pessoas elas ficam, entre aspas, de uma forma mais coloquial, pingando em cada uma das empresas. Elas não param mais que 2 ou máximo 3 anos, porque nós não temos profissionais com essa vivência, que tenham esse feeling, essa questão da gestão de projetos. Temos projetos de RH, por exemplo, a Rita é de RH, que a pessoa ela precisa ser um pouco mais humana, ter ali uma empatia mais apurada, que um gestor de projetos de TI, por exemplo, que não necessariamente ele vai lidar com pessoas todo o tempo, mas com processos, muitas vezes desenvolvimento de um algoritmo. Então, é mais nesse sentido mesmo. O que eu daria de dica para a pessoa é ela entender o perfil dela, entender o que ela quer e buscar nessas empresas vagas. No Google, aí a gente tem hoje o Google que busca as carreiras para a gente de uma forma incrível, o LinkedIn, buscar essas empresas, entender na descrição da vaga se você se adequa ao que está pedido ali. Não sei se o Ricardo quer complementar. Não, perfeito, é isso, e lembre-se disso, né? No modelo de transformação digital, parte-se de um squad, e o squad precisa ter pessoas com diferentes perfis e pessoas com diferentes vivências. Então, todos os perfis são super bem-vindos e com certeza terão sucesso. E diverso, né? Por favor. Exato. Sim. Temos uma pergunta do Ricardo.
Como vocês veem a questão da cocriação de valor no processo da T&D? E como essa questão tem sido tratada nos projetos de transformação digital? Posso também começar essa. É um bom ponto também, Ricardo, essa é a questão da cocriação, e ela é importante e ela faz sentido sim. Isso seja dentro de uma própria empresa, onde você consegue criar grupos que criam, né, cocriam esses projetos, essa transformação digital, ou quando é aberto, que é mais comum. Quando você tem um projeto de cocriação externo, que também pode ser chamado de inovação aberta, você tem a participação ali, talvez, de algumas startups que já chegam com um pequeno pacote de solução pronta, e aí o gestor de projetos de dentro da companhia integra isso com o restante do negócio, ou você tem uma empresa, ou várias startups que se juntam e você também gerencia a incorporação desses projetos dentro da sua empresa, isso não como uma compra, não é uma aquisição de uma companhia, mas sim uma cocriação de uma solução em conjunto. Então, por exemplo, digamos que vocês queiram colocar um pé no marketplace, mas vocês não têm domínio sobre o marketplace, não querem participar de um marketplace tradicional, querem criar o seu próprio marketplace. Existem empresas que fornecem a tecnologia para que você, a base, né, o background disso, para que você desenvolva o seu marketplace em cima disso. No modelo de comercial, empresa por B2B, ou de um modelo de cocriação também. Então, eu vejo particularmente esse modelo de cocriação com muitos bons olhos. Seja ele internamente, diferentes segmentos, diferentes unidades dentro da mesma empresa, ou externamente, quando a gente incorpora aí pessoas físicas, também um processo de Open Innovation, ou com outras empresas ou outras startups. Então, pode seguir que é muito, muito vantajoso. Sim. Bárbara, você quer complementar? Não, acho que está perfeito. A última pergunta do Luiz Torres, ele pergunta, no setor público, há campo para gerentes de projeto? E eu até faço um complemento, e para a transformação digital? Sim, há muito campo. E dá para começar, inclusive, sem verbas, né? Vamos dizer, sem muito dinheiro, né? Vamos colocar assim, porque as pessoas podem olhar todo aquele processo que o Ricardo explicou e falar, nossa, que difícil, né? Então, o primeiro ponto seria colocar as pessoas adequadas ali, que tenham essa mente aberta, que, né, no setor público ali, nessa determinada área, que tenham a mente aberta, que estejam a fim de mudar, que mudança para elas seja uma questão confortável, porque hoje não tem como, né? Mudança é a única coisa que a gente tem aqui, como certeza. E no setor público, pensar com com aquela verba que se tem ali, o que dá para a gente otimizar processos. Otimizar processos, por exemplo, será que vou dar um exemplo muito rápido. Eu tenho ali no setor público que fazer a agenda de uma visitação, por exemplo. Pegando o exemplo da dengue, né? Um exemplo dos agentes para visitar a casa das pessoas. Como que eu faço isso, né? Como que eu começo? Será que eu fico mandando WhatsApp para saber onde os meus agentes estão? Ou será que eu fico mandando e-mail? Como é que eu controlo, né? Como é que eu faço a agenda? Sei lá, será que eu não poderia começar por um Trello, que é uma ferramenta legal de gestão de projetos, mas que ela é gratuita, eu não preciso colocar nenhum tipo de dinheiro para isso. Mas eu já consigo, de repente, otimizar, disparar um e-mail na caixa de entrada do meu agente para ele saber a hora que ele vai para o lugar, a que momento que ele tem que estar, qual que é o endereço. E uma pessoa que já está nesse setor público fazendo ali a gestão desse Trello. Então, assim, daria para começar, entendeu? Alguma coisa sempre é possível, que nem eu disse antes, o importante é a gente começar de alguma forma. Só aí na implementação dessa ferramenta, você já consegue otimizar os processos, avisar as pessoas de uma forma automática, sem a necessidade de fazer essa gestão, né? Porque daí você pensa numa cidade muito grande, por exemplo, Piracicaba, como é que você vai fazer a gestão da visitação dessas pessoas na casa de, sei lá, quantas pessoas tem em Piracicaba? 300 mil habitantes? Então, assim, acho que é isso, eu acho. Então, é muita coisa, entendeu? É impossível fazer isso sem uma ferramenta, sem uma digitalização, sem alguma coisa nesse sentido. Então, se eu fosse começar, eu começaria com alguma coisa sem custo, pensando que o setor público você precisa fazer um bid, pedir aprovação, e a gente sabe como as coisas funcionam. Então, eu começaria por esse lado. Começaria selecionando as pessoas certas
e implementando ferramentas gratuitas. Perfeito. Acho que cabe aí mais 2 exemplos que, por exemplo, a gente pode pensar, né, óbvio, tem exemplos que são 100% públicos, mas alguns em parceria público-privada, mas alguns que vêm na cabeça aqui pensando na sua pergunta. O Caixa Tem, é um banco que tecnicamente é público e que tem uma plataforma que foi lançada, acho que 1 ano atrás, de um banco digital, ou seja, que veio de uma iniciativa pública. E hoje, CNH Digital, que a gente tem aí, já disponível em aplicativos, próprio canal de você, Detran, né, que você também tem ali a questão de licenciamento de carro. Enfim, são exemplos de iniciativas tecnológicas, óbvio, a ponta do iceberg da transformação dentro dessas corporações, mas que podem servir de exemplos também, considerando as dificuldades que a Bárbara comentou, para iniciar essa sementinha da transformação no setor público também. Pessoal, acho que já passamos aqui uns minutinhos do nosso tempo. Eu queria agradecer imensamente a Bárbara por ter tirado um tempinho dela para estar aqui conosco e também agradecer ao Ricardo pelo compartilhamento de conhecimento, de casos, da experiência de vocês. E agradeço também o pessoal que está em casa, que está até aqui, a Rita, a Samanta, o Ricardo, todo mundo que participou, o pessoal do GPRO que está aqui assistindo, o pessoal de Capivari, que eu sei que também está assistindo. É verdade. Gente. Ai, Ana. Um beijo para vocês. Temos um total de Capivari inteira aqui. Capivari inteira está aqui assistindo. Um beijo para a Dona Maria também, que está se recuperando. Então, a gente aguarda vocês nos próximos eventos do GPRO, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. Um beijo, um abraço. Um beijo, Obrigado, gente. boa Tchau. noite.